Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Denise Reis, advogada no Rio de Janeiro, e trago notícias e dicas atualizadas sobre a revisão do FGTS. Se você trabalhou ou trabalha de carteira assinada, tinha depósitos no Fundo de Garantia, principalmente no período de 1999 a 2013, ainda que você seja aposentado ou que tenha sacado o seu FGTS, esse vídeo é para você. Eu só peço que vocês assistam esse vídeo até o final, sem interrupções, para que você não perca nenhum momento da explicação que eu trouxe hoje aqui. Inclusive, já deixa aí o seu joinha, para que você não esqueça depois. E ao final desse vídeo, não esqueça de deixar seus comentários, de compartilhar essas informações. Não sejam egoístas, não guarde essas dicas só com vocês. Compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações importantes. E seus amigos vão lhe agradecer por isso, tenha certeza. Então, roda a vinheta. Inicialmente eu vou traçar aqui um breve panorama sobre essa revisão do FGTS. Tudo começou porque no período de 1999 a 2013 foi identificada que a taxa aplicada na correção do FGTS era muito defasada, era muito abaixo da inflação. Para vocês terem uma ideia, a taxa referencial, que é a TR aplicada aos fundos de garantia, ela é até mesmo muito mais baixa do que o INPC, que é o Índice Nacional de Preço, que é utilizado para corrigir o salário dos trabalhadores. Com isso, acarretou uma enorme perda, um enorme prejuízo para o trabalhador, principalmente nos anos 2009, 2010, onde essa taxa de correção chegou a zero. Cada vez mais o fundo de garantia do trabalhador depositado lá na Caixa Econômica era diminuído, porque não chegava nem mesmo a cobrir a inflação daqueles períodos. Mas é todo mundo que se enquadra nessa modalidade de revisão? Não. Quem tem direito a solicitar essa revisão do fundo de garantia são os trabalhadores seletistas, aqueles regidos pela CLT, que trabalham de carteira assinada, que tinham depósito no fundo de garantia, principalmente nesse período da grande defasagem, de 1999 a 2013. Os trabalhadores urbanos, os rurais, os temporários, que esteja ou não aposentado, sacado ou não o seu fundo de garantia. E aproveitando para tirar as maiores dúvidas que vocês deixaram nos comentários aqui do último vídeo que eu postei sobre esse assunto, quem não assistiu, assista depois com calma esse vídeo, que eu venho explicando com mais detalhes como originou essa ação, esse processo da revisão do FGTS. E uma dessas perguntas que vocês me fizeram, se teria que propor ação contra o empregador. Não, gente, essa ação é contra a Caixa Econômica Federal. Ela é uma ação que tem que ser na Justiça Federal. A Caixa Econômica vai fazer essa correção se você for lá numa agência e solicitar? Não, ela não vai fazer isso, até porque estamos aguardando a decisão final do STF, que eu já vou explicar. Então você tem que procurar a Justiça Federal, não é a Justiça Comum, ou juizados especiais federais ou varas federais, para que você entre com uma ação individual ou coletiva, através de sindicato, através de entidade de classe. Mas o documento principal que você precisa ter em mãos é o extrato analítico do seu fundo de garantia, que você tem que solicitar na Caixa Econômica. As pessoas me perguntaram também e eu respondo aqui. Pode ser aquele extrato que é conseguido pela internet? Se você conseguir o extrato analítico pela internet, ok, tudo certo, porque o extrato analítico ele é o mais completo. Ele não é o sintético, que vem só um resumo do seu saldo, do fundo de garantia. Algumas pessoas também comentaram aqui que a Caixa Econômica está se recusando a fornecer esse extrato. Ela não pode fazer isso em hipótese alguma. O que pode acontecer é ela solicitar porque você volte um outro dia, mas você tem que sair dali com o protocolo que você fez o seu requerimento. Então, recapitulando, se você não conseguir pela internet, porque nesse período de pandemia é muito comum que você consiga pelo aplicativo da Caixa. Então, para facilitar, nesse período de pandemia, a Caixa Econômica resolveu fornecer esses extratos através da internet. Mas caso você não consiga, por ter alguma divergência nas informações, você solicite formalmente na Caixa Econômica mais perto de você. E na Caixa Econômica, eles têm que fornecer para você esse extrato impresso. Eles não podem recusar esse extrato a você. Se algum funcionário da Caixa Econômica se recusar a fornecer esse extrato, ou a marcar para você buscar esse extrato um outro dia,
você anote o número desse funcionário, a agência, e faça uma reclamação pela internet na ouvidoria do Banco Central do Brasil, com a data, com esses dados, contando tudo o que aconteceu. Porque esse extrato é um direito que você tem como cidadão e como trabalhador. E outra dúvida muito importante que eu vou esclarecer aqui agora para vocês é se há necessidade de você entrar com uma ação agora, para as pessoas que ainda não entraram com o seu processo, com a sua demanda judicial. E para as pessoas que preenchem esses requisitos e querem entrar com as suas ações judiciais agora, eu recomendo o seguinte: não tenham pressa. Eu tenho visto e ouvido muitos comentários nas redes sociais, na internet, da obrigatoriedade se você entrar correndo com uma ação antes da decisão que vai ser julgada pelo STF no próximo dia 13 de maio. Aliás, eu faço um alerta sobre essas notícias que estão circulando, para que vocês não transmitam seus dados pessoais, porque isso é muito perigoso. Eu sei que vocês estão preocupados com essa situação do tempo, do prazo, mas realmente pouco mais de 10 dias não vai ter grandes efeitos assim. Precisa-se fazer os cálculos antecipadamente, você precisa procurar um advogado ou a justiça gratuita pela Defensoria Pública ou uma entidade de classe ou um sindicato para preparar toda a sua documentação. Não é assim. Então eu faço esse alerta para que vocês não caem em ciladas. Muitas pessoas que estão comentando, não só aqui no canal no YouTube, mas pela internet, canais de WhatsApp, tomem cuidado, porque nem sempre essas pessoas são advogados, são competentes para falar sobre aquele assunto. Então, procure um especialista. Se você não conhece um advogado, procure no site da OAB do seu estado. Sempre tem endereços e telefones de advogados daquela área específica, ou a Defensoria Pública da União mais próxima de você. Mas por que eu venho recomendando para que vocês não tenham pressa, para que vocês respirem, tenham calma e aguardem a decisão do STF? Porque simplesmente, se você distribuir uma ação hoje, ela vai ficar parada, ela vai ficar pendente dos primeiros despachos. Você só vai ter uma ação contra a Caixa Econômica. Você não vai ter um processo formado contra a Caixa Econômica, até porque a Caixa Econômica não vai ser citada nesse momento, não vai dar tempo. Então, gente, muita calma nessa hora, não repasse informações nenhumas, não entre em sites com a promessa de que vai fazer o seu cálculo gratuitamente e que aquelas informações vão estar corretas, só para que você encaminhe documentos. Não façam isso, gente. Tomem muito cuidado. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. Assim como você procura um médico para ter um diagnóstico da sua patologia, você precisa procurar um advogado ou uma defensoria pública, se você não tem condições de pagar um advogado, para fazer um diagnóstico, uma análise minuciosa do seu direito. E voltando a essa questão do prazo, é importante eu frisar aqui com vocês o seguinte: ao lado das perdas que os correntistas tiveram por conta dessa correção da TR ínfima, houve um enriquecimento ilícito, de certa forma, da Caixa Econômica. Que essas diferenças do rendimento do fundo e a correção que foi creditada nas contas desses correntistas foram revertidas totalmente, durante muito tempo, em favor da Caixa Econômica. E é por causa disso que todos os processos que versam sobre esse tema da revisão do FGTS estão suspensos, estão sobrestados, por determinação agora do STF. Então não importa se você entrou com uma ação há um ano atrás, há 6 meses ou agora. Porque se você entrar com o processo hoje, ele também vai ficar suspenso, vai ficar parado, esperando a decisão derradeira do STF. A verdade é que o prazo de prescrição para o cidadão entrar com uma ação judicial, ela vai variar de acordo com o tema, de acordo com o assunto. E no caso do assunto fundo de garantia, o prazo é de 30 anos para que a pessoa possa reclamar o seu direito na justiça. Esse prazo de 5 anos que a Caixa Econômica estipulou na sua contestação, na sua defesa, é um prazo sobre relação trabalhista, quando aquele empregador não deposita o fundo de garantia corretamente e o trabalhador tem 5 anos para recorrer na justiça. Ou seja, são coisas totalmente distintas. Um se trata do direito econômico daquele trabalhador, o outro versa sobre direito trabalhista. Mas, obviamente, a Caixa tinha que alegar alguma coisa em defesa. Então é por isso que eu recomendo que vocês aguardem a decisão do STF, porque com mais calma vocês vão poder procurar a justiça e entrar com as suas demandas. Então, por que as pessoas já correram logo e entraram com as suas ações há 2 anos, 3 anos atrás?
Obviamente, essas pessoas vão ser contempladas, se for positivo, obviamente a decisão no STF, que esperamos todos que sim, essas pessoas que já entraram com as suas ações, estão aguardando, os processos estão suspensos aguardando essa decisão, elas vão receber valores um pouco mais expressivos, porque os valores atribuídos nas ações dessas pessoas que já entraram vão sofrer uma correção maior da época que ela entrou com a sua ação e não de agora. Mas que as pessoas vão ter seu direito ainda de entrar? Claro, até porque rege na nossa Constituição Federal o princípio da isonomia, que é aquele dito popular que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se aquele trabalhador teve direito e você tem aquele mesmo período, está naquela mesma situação, tempos depois, se a decisão do STF for favorável, você também será abrangido por esse direito. E essa é a minha opinião bem particular. Porque, primeiramente, o direito de ação é um direito constitucional. É um direito público, subjetivo de todo cidadão, expresso na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35. Sim, qualquer pessoa que se julgue na necessidade de reivindicar um direito, pode e deve se socorrer da via judicial para tal. Por isso que, nesse momento, eu não indico entrar com a demanda judicial às pressas, a não ser que você já esteja aí na iminência, tudo preparado para entrar com a sua ação. Ok, mas se você ainda vai solicitar documentos, se você não tem ainda um advogado ou não foi na Defensoria Pública, calma, não faça as coisas às pressas só porque estão dizendo que o prazo fatal será agora dia 13 de maio. Não façam isso. Primeiro porque eu acredito que na hipótese do STF julgar favorável aos correntistas, aplicar uma taxa de correção apropriada ao fundo de garantia, excluindo a TR, a própria Caixa Econômica vai criar algum mecanismo para abranger a todos, mesmo aqueles que não entraram com as suas ações, porque ela já vai ser obrigada a fazer isso dali para frente, dessa decisão do STF para frente. Até porque, com uma decisão favorável, contrária à Caixa Econômica Federal lá no STF, certamente haverá uma enxurrada de ações supervenientes, que já seriam inclusive procedentes de cara, que iria acarretar um custo muito mais alto para a Caixa Econômica bancar esses processos que podem surgir, se ela não se adequar corretamente. Isso sempre no caso de procedência da decisão do STF, que a gente vai acompanhar agora em maio. Uma outra coisa também importante é eu esclarecer para vocês que esse processo que está lá aguardando no STF foi promovido pelo Partido Solidariedade, em prol de todos os trabalhadores. Com isso, a gente reforça mais ainda a ideia de que se essa ação for procedente, for decidida favoravelmente aos trabalhadores, como assim solicitou o Partido Solidariedade, essa decisão terá efeito erga omnes. O que é isso, doutor? É doce, salgado, o que é isso? Não, não é nada disso. Erga omnes é um efeito jurídico que acontece nas decisões, que aquela decisão, aquele ato que pode ser concedido, pode ser firmado, ela terá um efeito para todos os outros daquele mesmo grupo, no caso os trabalhadores. Então, no meu entendimento, se essa decisão for favorável no Supremo, como esperamos todos, vai gerar o efeito positivo para todos os outros trabalhadores que se encontram, que preenchem esses requisitos da revisão do fundo de garantia, mesmo quem, infelizmente, não tenha conseguido entrar com sua ação judicial. Um outro aspecto bem favorável que me faz acreditar que essa revisão do FGTS vai passar lá no Supremo, que o próprio STF já se posicionou em duas ADIs, que é a ação direta de inconstitucionalidade, favorável à mudança da TR. Então, se eles aplicarem, por analogia, as decisões que eles já deram em casos análogos a esse, provavelmente eles vão decidir e analisar que a TR não é a taxa apropriada para a correção do FGTS. Em duas decisões, o STF se posicionou favorável. Uma na ação direta de constitucionalidade, número 4.425, e a outra também na ação direta de inconstitucionalidade, número 4.357, que consideraram que a aplicação da TR nesses casos eram totalmente inconstitucionais. Eu tenho trabalhado durante a noite para colher informações atualizadas e dicas para trazer aqui para vocês sempre com a ajuda do meu fiel escudeiro, Thor, que sempre me acompanha nessas pesquisas e trabalhos noturnos. E o que eu ganho com isso? É essa satisfação que eu tenho de trazer os meus conhecimentos profissionais, dedicando um pouco do meu tempo para ajudar você, que merece informações claras,
com conteúdo relevante, que quanto mais informação você tiver, mais seguro você estará acerca dos seus direitos. Então não esqueça de deixar seu comentário, sua sugestão para mim e compartilhem esses vídeos do meu canal para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, porque esse canal foi feito para isso. Agradeço pela companhia até aqui e até o próximo sábado.